Você pode começar, tá bom? Certo, tá bom. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está vendo e ouvindo bem? Ouvindo sim. Sim, Estão vendo a apresentação? sim, também, tá em modo tela cheia, pode começar. Certo, ok. Então, boa tarde. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa que está sendo feita junto ao Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde, né, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, intitulado O Hospital Aristides Maltês, um exemplar da arquitetura moderna da saúde em Salvador, e tendo como orientador o professor Renato Gama Rosa e o co-orientador o professor Antônio Pedro. O tema dessa pesquisa, o tema central, é o desenvolvimento da arquitetura moderna, voltada ao tratamento oncológico em Salvador, a partir do estudo de caso do Hospital Aristides Maltês. Então, estudo ele vai se inserir nas discussões sobre a preservação do patrimônio cultural, né, que desde a década de 1970, e especialmente a partir da Constituição de 1988, passou a ampliar, né, a visão e a referência de bens culturais no Brasil. Com isso, destacou-se a inclusão dos objetos que são importantes para o conhecimento da história das ciências, entre eles as instituições científicas e as edificações hospitalares. A partir disso, as edificações modernas hospitalares de Salvador, elas constituem parte relevante do patrimônio arquitetônico da saúde. Essas construções que serviram de inspiração, né, de referência para a construção de outros hospitais, mas também de construções com outras tipologias arquitetônicas. Então, ao analisar as abordagens projetuais, as técnicas construtivas adotadas desde a concepção, né, dessa arquitetura, permite compreender formas de organização, planejamento, as tecnologias médico-hospitalares, bem como outras interações sociais que formaram as práticas de cuidado e assistência. O objeto de estudo, né, o Hospital Aristides Maltês, é uma instituição filantrópica, braço operacional da Liga Baiana contra o Câncer, né, que tem grande relevância tanto para a Bahia quanto para o Brasil, que a Liga ela integrou uma rede de discussões e ações voltada ao combate do câncer, que se formou no país desde 1936. Além disso, teve grande relevância na educação profissional e pública, né, com o propósito de luta contra a doença. Atualmente, é a principal unidade de atendimento oncológico da Bahia, atendendo exclusivamente os pacientes do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Além disso, o Hospital Aristide Maltês é o único exemplar da arquitetura moderna da saúde na Bahia que encontra-se salvaguardado. Então, o desenvolvimento, o estudo, né, o desenvolvimento dessa arquitetura, ele apresenta características particulares tanto no âmbito do uso hospitalar, né, quanto também estruturas específicas relacionadas ao tratamento oncológico. Então, é uma arquitetura atravessada por múltiplas dinâmicas que vão compor o campo da assistência à saúde. A justificativa para essa pesquisa, ela passa por três pontos, né, sendo eles o aumento do número de casos de câncer, né, que já está associado às mudanças demográficas, bem como as mudanças nos hábitos e estilos de vida, né, as inovações tecnológicas na medicina, que traz também uma crescente complexidade na assistência oncológica, né? Dentro disso, a gente sabe que exige adaptação dessas estruturas arquitetônicas, reforçando o caráter dinâmico dessas edificações. E dentro desses aspectos, as intervenções, né, nessas edificações que são consideradas, né, de patrimônio cultural da saúde, devem levar em consideração tanto a funcionalidade do uso diário, mas também a preservação do que representa como um marco na história da saúde. Então, o objetivo da pesquisa é analisar o desenvolvimento da arquitetura moderna em saúde a partir do estudo de caso do Hospital Aristide Maltês e apresentar um plano de diretrizes para projetos e obras do Hospital Aristides Maltês. Dentro dos objetivos específicos, né, temos delinear o panorama do patrimônio cultural da saúde de Salvador. Então, para isso, está sendo estudado o percurso dessa arquitetura moderna, inclusive a partir de pesquisas que estão sendo realizadas ou foram realizadas no próprio GEAOSP e tudo mais.
Apresentar o histórico do Aristides Maltês, desde a parte do desenvolvimento arquitetônico até a parte histórica, alinhada com a Liga Baiana contra o Câncer, e levantar os principais desafios nas reformas hospitalares, juntamente à preservação dos seus valores culturais a partir desse estudo de caso. Como se trata de um mestrado profissional, a gente tem também a apresentação de um produto técnico-científico. E o produto que eu estou elaborando se trata de um instrumento que vai servir de apoio para futuras intervenções na edificação. Então, eu vou buscar, né, estabelecer diretrizes que vão orientar processos de conservação, adequação e ampliação, conciliando com a preservação dos valores culturais do bem, né? Então, ele vai relacionar essa preservação com as exigências funcionais, tecnológicas e assistenciais. Um ponto importante para a elaboração desse plano de diretrizes, eu estou me debruçando em duas literaturas, que é relacionada ao plano físico diretor hospitalar e ao plano de conservação, né? Então, o objetivo é justamente criar esse instrumento para orientar as intervenções futuras e ter subsídios técnicos para a gestão e intervenção qualificada no patrimônio cultural da saúde. A metodologia, eu vou partir do levantamento bibliográfico, das análises documentais e as visitas técnicas que já estão sendo realizadas no hospital. Estou tendo aí bastante apoio de Amélia e da equipe. A revisão bibliográfica, ela tem aí basicamente quatro eixos, que é os estudos do Hospital Aristides Maltês, os estudos relacionados ao patrimônio cultural da saúde, a arquitetura moderna de saúde em Salvador e a arquitetura hospitalar moderna e os desafios contemporâneos. Ao lado direito aqui eu tenho a bibliografia, né, que já está sendo utilizada, né? E aqui eu começo falando um pouco da história do Hospital Aristides Maltês junto à Liga Baiana contra o Câncer, né? A Liga, ela constitui um marco na história da saúde pública na Bahia e no desenvolvimento do tratamento oncológico, né? Quando ela foi desenvolvida, o principal objetivo era criar um Instituto do Câncer que pudesse oferecer atendimento gratuito à população carente, né? Então, um outro ponto relevante é que, no período em que a Liga iniciou as pesquisas sobre o câncer, as ações do Ministério da Educação e da Saúde estavam voltadas para a febre amarela e malária. Isso em razão do desconhecimento sobre a origem do câncer, das limitações terapêuticas, da baixa incidência em comparação às doenças infecciosas. Então, a enfermidade no período não constituía uma prioridade, quanto não era uma prioridade. Então, os estudos e a Liga Baiana contra o Câncer, ela teve também uma relevância para trazer essa atenção voltada ao câncer. Então, o responsável pela fundação foi o professor Aristides Maltês, médico ginecologista, e no período ele se juntou a mais 52 idealistas que compartilhavam o interesse pela luta contra a doença. Aqui eu trago uma breve linha do tempo para entender como é que se constituiu a Liga e o hospital, né? Em 1932 foi fundada a Sociedade de Ginecologia da Bahia, e em 1936, a partir dessa sociedade, foi fundada a Liga Baiana contra o Câncer, com o objetivo da educação e da ação contra a luta. Outro momento importante foi em 1939, a criação do Comitê Central Feminino. Esse comitê ele tinha como objetivo mobilizar as mulheres da sociedade como forma de trazer apoio e realização de campanhas para arrecadação de recursos. Então, foi através dele, inclusive desses recursos, que a instituição pôde angariar recursos mesmo para a construção do próprio instituto. Em 1940, a instituição foi considerada de utilidade pública, é um outro momento muito importante, um momento em que também a doença foi incorporada à agenda médica. Em 1941, foi adquirida a Chácara Boa Sorte, que é onde foi construído o hospital, e ele foi através do auxílio, né, do interventor Landulfo Alves. Em 1944, houve a morte do fundador, o professor Aristides Maltês, e com isso houve a aprovação, como homenagem, da construção do Instituto.
Em 1944 é um outro momento bem importante, que é quando a Liga é incorporada à Campanha Nacional contra o Câncer, né, que tinha como objetivo criar uma rede de controle da doença no país. E é nesse momento em que a instituição passa a contar com subvenções federais. E então começa a dar um andamento, né, a construção acelera, e em 1952 foi inaugurado o hospital. Ele foi inaugurado apenas com dois pavimentos e 15 leitos, e atualmente ele conta com 255 leitos e 200 profissionais especializados. Então, aí a gente consegue ver o quanto é, é, ele foi ampliado, né, nesse sentido, para atender. Então, outro ponto, né, que é importante para a história da instituição e entender o desenvolvimento dela, né, quando ela foi fundada, quando a Liga foi fundada, ela não tinha sede própria. Então, as reuniões aconteciam no hospital, bem como médicos que participavam, né, da Liga cediam seus consultórios, assim como equipamentos para o atendimento. Dentro da história da Liga, né, e do foco na educação também, foram desenvolvidas diversas campanhas científicas, né, e uma delas que eu demarquei aqui, né, foi o ciclo de palestra realizado em 1939. E aí, algumas das temáticas que eu destaquei foi o problema do câncer, o medo e a ignorância como fatores do câncer, divulgação do conhecimento sobre o câncer, e tudo isso como forma de ampliar o conhecimento e de trazer essa educação para a população, o conhecimento. Então, eu trago imagens aí dos cartazes que eram realizados, cartazes educativos, né? Outro ponto muito importante é que a Liga, além das atividades que eram realizadas em Salvador, entre 1954 e 1996, foram construídos diversos núcleos da Liga nos municípios do interior, com o objetivo de atender as populações carentes. Além disso, houve também a adoção da unidade móvel de atendimento. Então, a gente percebe que as ações eram na capital, mas também no interior do estado, como uma estratégia de descentralização do atendimento e de ampliação do acesso aos serviços de prevenção e diagnóstico do câncer, já que, diante quando eles percebiam que quando o paciente do interior chegava na capital, ele já chegava em estágio avançado. Então, é uma outra ação muito importante da Liga. Aqui agora eu trago o desenvolvimento arquitetônico do Hospital Aristides Maltês e destaco alguns pontos bem importantes que vão alinhar a arquitetura, as tecnologias médicas e a ampliação para atender a própria demanda do hospital. Aqui eu trago 1940, né, quando foi adquirida a Chácara Boa Sorte. De 1941 a 1951, a gente tem aqui uma foto da construção do hospital, e um ponto importante é que a própria arquitetura e a maneira como foi construída já conta um pouco da história e dos métodos construtivos, uma vez que essa primeira parte da construção foi toda construída em alvenaria estrutural, tijolo maciço e argamassa de cal. E aqui a gente tem, quando ele foi inaugurado, em 1952, então ele tinha somente a ala esquerda, tinha dois pavimentos em funcionamento e um terceiro que já estava erguido, mas ele não estava em funcionamento por questão de recursos para poder equipar esse pavimento. Em 1954, foi erguido o quarto pavimento e houve a instalação de um elevador. Então, a gente consegue ver as tecnologias e a própria engenharia sendo articulada em paralelo com a construção do hospital. Em 1955, a gente tem a inauguração de uma capela provisória, então a gente começa aí a ter relatos da preocupação com a espiritualidade, enfim. Em 1956 foi inaugurada a ala direita, e essa ala direita ela já vem com um outro sistema construtivo, que é o do concreto armado. E aqui eu trago, em 1964, a construção da nova ala do hospital, onde seria instalada a bomba de cobalto. E aí aqui a gente já consegue ver na planta as diferenças, as espessuras das paredes, que já foi uma planta que foi feita pelos técnicos da Simes, e eles já consideravam aí os tijolos, a estrutura, de modo eficiente para a proteção das irradiações.
Aqui a gente entra em 1973, quando foi construído o pavilhão Landulfo Alves. Esse pavilhão ele foi construído na intenção também de ter uma escola de citotecnologia, que era uma dos objetivos da Liga, né, a ter essa questão da formação de profissionais. Aqui eu demarquei o desembarque do primeiro acelerador linear, porque toda essa questão de tecnologia vai impactar na reestruturação e na adequação desses espaços. Então, em 1985, a gente tem na literatura falando que a Liga aponta que a planta original do hospital foi finalmente concluída. E a planta original é essa aqui em cima, sendo que ela não, ela foi concluída, mas a ampliação dela foi feita conforme esse croquis, né? A ampliação não foi feita com esse pavimento. E aí a gente tem algumas interpretações do porquê que não teria sido feito conforme estava no projeto, talvez por conta da topografia, custos financeiros, enfim, são levantamentos e reflexões mesmo. Em 1988, o hospital aqui já contava com acelerador linear, ultrassom, aparelho raio-x, né? E, enfim. Aqui a gente tem, de 1994 a 1995, a apresentação das reformas no setor de radioterapia. Então, ele recebe novos equipamentos e é feita uma reforma para adaptação do espaço, para a instalação desses novos equipamentos. E aqui a gente entra agora no século XXI, onde a instituição recebeu um impulso do programa RefoSUS e, a partir disso, fez obras também de ampliação, né? E a gente tem dados de novos pavilhões sendo construídos, de implantação de UTI, modernização e tudo mais. Aqui eu tenho mais um ponto de 2006, onde a central do material esterilizado e a ampliação do centro cirúrgico foi realizada, e aqui é uma foto que ele foi feito nessa parte. Aqui é para mostrar uma foto de 2019, né? Na verdade, a foto é mais atual, mas essa ampliação foi realizada em 2019, quando foram acrescentados 12 leitos para internação, uma unidade de terapia intensiva, com 10 leitos destinados a paciente cirúrgico e ao serviço de hemoterapia. Então, essa parte aqui é o edifício, digamos, original, e aqui foi feita essa ampliação, que já fica aqui notória pela cor e tudo mais. Aqui, 2025, a mais nova atuação, né, dentro do sítio, que foi o novo pavilhão oncológico do Hospital Aristides Maltês, né, construído em um terreno que foi cedido. E aqui a gente tem a expansão de 46 para 60 cadeiras de quimioterapia. Então, o objetivo dessa linha do tempo é justamente demarcar como é que a arquitetura, as tecnologias médicas e as demandas foram acontecendo nesses aspectos. E aqui eu tenho as fases de expansão do conjunto arquitetônico, a partir de como foi feita, né? Em um, eu tenho o volume principal, né, que foi construído primeiro a ala esquerda e depois a ala direita, com sistemas construtivos diferentes. Em dois, aqui o pavilhão Landulfo Alves, que foi construído depois. Em três, o pavilhão Magalhães Neto. Quatro, eu coloquei aqui, estou ainda pesquisando a data de fato da inauguração do pavilhão da imagem. Cinco, o pavilhão da oncopediatria. Seis, esse anexo ao edifício principal, central aqui. É, e sete, que é o mais novo, o pavilhão de oncologia. Então, a gente tem os limites do terreno aqui, e através dessa planta de situação, a gente consegue ver como é que ele foi ampliando, tanto no sentido horizontal, né, quanto a verticalização dessas edificações, né, como que foi ocupando e o que tem ainda de espaço para futuras intervenções e tudo mais. Em tracejado aqui, eu demarquei a parte da área de proteção legal. E dentro do parecer técnico do IPAC, a qual eu tive acesso, ele fala lá que vai levar em consideração as características volumétricas e tipológicas do edifício principal, né, com os elementos do movimento moderno, da arte com as influências do Art Deco, mas além disso, além da edificação principal, ele leva em consideração a forma de implantação no sítio urbano, salientando a preservação de toda a área externa de jardins, palmeiras imperiais e vegetação arbustiva. Então, é exatamente essa parte aqui dessa foto que eu coloquei aqui para ilustrar o que traz, né? Aqui é a fachada do hospital, né?
a entrada principal, a entrada e saída de veículos, e o objetivo é dar continuidade ao entendimento desse desenvolvimento dessa arquitetura, para, a partir disso, propor, o plano de diretrizes. Aqui eu tenho as referências, e é isso. Obrigada.